Profissionalmente, a gente sempre tem oportunidades de conhecer gente boa, gente que guia, gente que é espelho. E hoje eu vou trazer aqui um cara excepcional que eu conheci recentemente. Estou encantado pelo nosso início de amizade. Por quê? Nós falamos que eu venho do segmento de tecnologia, estudei ciência da computação e Sim. você participou de vários projetos. Eu sou hoje um profissional de RH e você fala de comportamento humano. Sou casado com uma jornalista e você também. Até nisso, né? E agora eu tô indo para a segunda filha e você tem duas meninas lá em casa, né, O cara? menino e a menina. O casal. Então, eu quero, cara, trazer hoje Roger Ramiro, um cara que eu conheci recentemente, mas eu não tenho dúvida, Roger, que nós vamos fazer muita coisa legal. Eu Amém. quero que você se apresente aqui para que a gente faça esse podcast. Eu sempre falo que esse conteúdo aqui, certamente um dia ele vai avançar as barreiras aí de Belo Horizonte, Minas, Brasil, e vai chegar para muita gente, né? Esse tempo que a gente gasta criando conteúdo, fazendo materiais, ele é uma forma de ajudar as pessoas, Sem né? dúvida. Então não estamos aqui na intenção de vender material, nada, é realmente um conteúdo de ajuda para as pessoas se desenvolverem, para a gente ter o nosso momento de conexão, falar coisas, né? Sempre num podcast, às vezes vem ali alguns insights, fala, cara, de onde que eu tirei isso? Não sei, surgiu. Então, para mim também é um grande momento de aprendizagem quando eu tô nessa mesa aqui, tá? Então, cara, muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Se apresente aí para a gente começar aqui o nosso podcast muito massa hoje. Marcinho, é um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito pelas palavras. Realmente, quando a gente se conheceu, a gente viu muito ponto em comum, né? Isso é muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou Roger Ramiro, palestrante e consultor especialista nas áreas de tecnologia, inovação, desenvolvimento de pessoas. Já trabalhei em grandes empresas como Globo, Vale, e hoje eu me dedico a justamente oferecer conteúdo de qualidade para as pessoas. Atualmente sou head de estratégia e inovação na LF Negócios e Marketing, um importante escritório de marketing e negócios aqui em Belo Horizonte. E como o Marcinho bem falou, a nossa missão, se eu puder dizer assim, é justamente impactar o máximo número de pessoas aí para mudar a vida das pessoas, né? Cada dia, um pouquinho de cada vez, espalhando conteúdo de qualidade, fazendo conexões. Perfeito, meu E amigo. eu estou muito satisfeito também com essa conexão que a gente fez, porque você é um É, cara massa aí, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você hoje. obrigado. Cara, nós vamos fazer muita coisa legal ainda no mercado, ajudar empresários, as pessoas, as equipes, quem precisar de se desenvolver. Nós temos muito conteúdo para poder passar, né, para essa população aí que às vezes está Muito. tão carente de educação e desenvolvimento. E um ponto que eu ainda esqueci de colocar das nossas conexões é que esse ano eu escrevi meu livro e o Roger também escreveu o livro dele, que já já nós vamos falar sobre isso, né, Roger? Uma Exatamente. mega de uma experiência, né, cara? A escrita de um livro é massa demais, né? Cara, a escrita de livro, assim, é um processo visceral. Para mim foi visceral. Foi muito profundo eu poder colocar os meus conhecimentos ali no papel, entendendo que aquilo era uma espécie de carta aberta para as pessoas, né? Aham. Um livro, eu acho que é oportunidade, assim, super recomendo essa experiência para quem puder, para quem quiser se jogar. É uma experiência, assim, realmente transformadora. Foi muito bom, né? Transformadora, porque o livro, para mim, representa muito essa oportunidade, né? De você poder colocar ali no papel todas as dores que você viveu, tudo que Exatamente. você passou de experiência, a ponto das pessoas olharem aquilo ali e dizerem, cara, parece que ele escreveu isso aqui para mim. Uhum. Então, da página 1 até a página 100, mais ou menos ali que tem o meu livro, a quantidade de páginas, foi assim esse processo. Página por página, pensando como eu poderia impactar a vida daquela pessoa que está ali. É. Para que ela olhe e diga, cara, isso aqui parece que foi escrito para mim. Uhum. Então, essa foi a ideia do processo. E foi muito legal. A gente vai falar mais sobre isso aqui Nós hoje, vamos com falar, certeza. porque o cara foi best-seller no Ah, lançamento. que... Teve o selo do best-seller, né, cara? ah, que... Nós engajamos pra caramba aí Amém, e amém, mãe. Foi muito chegamos lá no legal. selo. Foi muito bom, muito bom. Cara, então vamos lá. Dentro aí das nossas conexões, a gente tem falado muito de comportamento humano e a evolução das tecnologias, inteligências artificiais e tal. E vamos tentar pegar um pouquinho do histórico, da evolução. Eu queria que você, diante até do que vamos falar daqui a pouco do seu livro O Não Seja Artificial, Sim. como que você percebeu lá atrás, né?
quando foi assim o seu primeiro insight? Foi, cara, a tecnologia está mudando o comportamento das pessoas, né? Então, comenta aí, né, como que você percebeu essa mudança de comportamento das pessoas em função aí das tecnologias, né? Como é que foi essa percepção aí, cara? É muito interessante, assim, a sua pergunta, porque a gente volta lá atrás, volto lá no 1990 e pouco, né? Quando a gente está ali, a gente veio de uma época em que a gente vive... Você é de que geração? Desculpa Eu sou de perguntar. 80, De 80. 1980. Então você aí é a geração X. Eu X. sou a Y, muito próximo, eu sou de 85. Aham. Então, a nossa geração já percebeu muito essa mudança de, não só de tecnologia, revoluções tecnológicas que a gente viveu, que a gente percebeu. A gente percebeu isso muito mais do que nossos pais, os nossos avós, né? E à medida que o tempo foi passando, a gente pode ir percebendo que essas mudanças, revoluções foram acontecendo numa velocidade cada vez mais rápida, né? Uhum. E cada revolução dessa, e revolução entenda, como o smartphone, por exemplo, a gente pegou lá a internet de escada, você pegou comigo lá, essa transição Peguei. na internet de escada, enfim, a gente pode falar agora mais recente do streaming, enfim, todas essas revoluções tecnológicas, você repare que ela está acontecendo cada vez mais rápido, numa frequência cada vez mais rápida. Uhum. A gente já percebeu essas revoluções, essa quantidade de revoluções muito maiores nas nossas vidas Sim. dos que nossos pais, dos nossos avós. É. E como é que isso impacta no comportamento? Em tudo. E eu poderia enaltecer aqui um primeiro ponto muito importante, que é um impacto justamente na conexão entre as pessoas. Uhum. Justamente no impacto da conexão. Esse impacto foi profundo. A gente sai de uma brincadeira que a gente vivia na rua, por exemplo, para uma interação via redes sociais. Uhum. Aí a gente pode falar aí de Orkut, para quem viveu isso aí, MSN. Sim. Fala outro aí. Da época. Da época. Veio, né, Skype, MSN, Orkut, Skype. depois virou para Facebook e tal, né? Quando a gente olha essas interações, isso já foi mudando muito ao longo do tempo, ao longo da jornada. Uhum. Então, eu acho que evoluiu dessa forma, né? A gente foi se desconectando enquanto seres humanos, perdendo um pouquinho a nossa essência e entrando agora numa espiral muito orientada aí para a distância. E a tecnologia que veio para poder justamente trazer benefícios à humanidade, ela tem esse viés, né? Eu costumo dizer que a tecnologia tem fardos e bênçãos. Uhum. Um dos fardos é esse, é na verdade algo que veio para trazer benefícios, ela acaba afastando um pouco as pessoas, entendeu? Cara, e você tá falando lá atrás de tecnologias, o quanto elas eram mais duradouras e hoje, às vezes, uma surge e já acaba rapidamente, né? Sim. Eu me recordei aqui quando em 2010 eu estava gerenciando um time grande, numa grande empresa aqui em Belo Horizonte, e aí foi quando surgiu o BlackBerry. BlackBerry foi o primeiro smartphone que tinha essa tecnologia como se fosse hoje o WhatsApp, certo? Sim. E daí, cara, eu me lembro que eu ficava super incomodado, porque eu tinha, por mais que na época eu tinha 30 e poucos anos, eu tinha uma equipe um pouco mais nova, que já estava entrando nessa tecnologia do BlackBerry, e eu estava ainda avesso, mas eu ia para as reuniões, eu ia fazer reuniões, e eu já percebia que a pessoa não estava na reunião, sabe? Não estava assim, de corpo, né? Na verdade, o corpo tava, a alma não tava, a cabeça não tava, né? Tava ali só o corpo presente. E aí eu fico pensando hoje, se aquilo na época me incomodava, às vezes eu tava ali falando alguma coisa super legal, um projeto, ou vendo um indicador, e um ou outro tava ali na mesa já teclando com alguém, e daqui a pouco nós vamos falar de liderança, né? Então, são coisas que a gente não conseguiu parar. E não vamos conseguir parar, né, cara? A nível de liderança também, por muitas vezes, você olhava ali para um gestor, o cara tinha uma fala legal, e era uma fala autêntica, e hoje, e ele era um espelho, às vezes, para a equipe, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, minha carreira eu quero direcionar aqui nessa figura. E hoje eu vejo que tá cada dia mais difícil, porque a equipe, se quer algum conteúdo, quer alguma informação, vai ali no ChatGPT, digita, vem lá um conteúdo super legal.
E eu vejo que a parte de comportamento é aonde vai se destacar daqui para frente, Super, né, super, cara? faz todo sentido. Então, eu queria que você comentasse, assim, o quanto que a parte de soft skills, né, vamos trazer aqui agora, o que que isso vai ser de grande diferencial daqui para frente, tendo em vista que as tecnologias estão substituindo muita coisa, Sim. né? Você tem inteligência artificial hoje para tudo, para fazer um bom PowerPoint, para poder te dar ali os textos bem escritos, bem divididos ali nos parágrafos, nos temas, o storytelling todo muito feito. Então a parte técnica está se perdendo e eu acho que a parte dos soft skills é que vai ter peso, né? Não sei se você concorda com isso, cara. A parte técnica, ela tem a importância dela, de fato, né? Sim. E justamente o diferencial competitivo numa era em que a inteligência artificial, em que a tecnologia ela está avançando cada vez mais, vai ser justamente a gente ser humano. Uhum. A gente ser humano. E quando a gente remete lá à época lá dos nossos primórdios ancestrais das cavernas, desde quando a gente criou o fogo, que é uma tecnologia, por exemplo, a gente cria uma tecnologia que é o fogo, e o fogo impacta o comportamento das pessoas, da sociedade como um todo. Então, a gente cria uma tecnologia, essa tecnologia faz o quê? Transforma a gente. Uhum. E a gente cria uma outra tecnologia, e essa tecnologia, de novo, transforma a gente. É uma dança que não acaba nunca. Que não acaba nunca. Então, de fato, a tecnologia hoje, e desde sempre, ela serve para ampliar as nossas capacidades. Uhum. Você concorda? Muito. A tecnologia serve para ampliar as nossas capacidades. E qual é o grande diferencial competitivo que todas as pessoas vão ter? É justamente saber de que forma eu posso usar a tecnologia para ampliar minha capacidade. Você falou do chat GPT, por exemplo. Cara, qualquer um pode escrever um prompt ali. Mas o prompt de qualidade... A pessoa tem que ter fundamento, né? Exatamente. A parte do fundamento tem que ter. Um médico vai saber fazer um prompt, e para quem não sabe o que é prompt, é o comando que você vai escrever no chat GPT. O prompt de qualidade é o diferencial. É isso aí. Eu tenho que ter um conteúdo para que eu consiga, de fato, usar a tecnologia a meu favor, ampliar as minhas capacidades e, de fato, eu tenho que focar nas soft skills para eu me manter humano. Uhum. É uma dança. Eu tenho que ter a parte técnica, sim, saber promptar com qualidade, mas eu não posso me esquecer jamais de ser humano. E aí você vai me perguntar, quais são os tijolinhos desse ser humano? A gente pode ficar aqui até amanhã. Falando. E a gente vai ter, talvez a gente está muito alinhado aqui, que a gente tem formas parecidas de pensar, né? Uhum. A gente pode listar algumas aqui que são fundamentais para mim, de soft skills, assim, que eu acho que são, assim, eu diria, primordiais para que a gente se mantenha relevante nesse mercado do jeito que ele está, que ele é. E aí, então olha só que legal. Se a pessoa vai usar a tecnologia para ampliar a atuação dela, o posicionamento dela, e hoje nós temos aí redes sociais, que é onde a pessoa ali se expõe talvez muito mais, como que ele pode assegurar a autenticidade dele, né, da pessoa, daquele usuário que tem um perfil em uma rede social ou em um canal, o que for, e como que ele pode assegurar que ali é o autêntico, ou não é um ator. Muito boa a tua pergunta. Tá? Porque é isso, né? Eu tô aqui me vendendo, ou esse aqui é o Márcio de verdade? Muito boa a tua pergunta. O que a gente mostra lá na rede social, eu acho que não chega nem a 20% do que a gente é. Quando eu vou lá na rede social de A, B ou C, a gente não vê o que de fato aquela pessoa vive. A gente só tá vendo uma camada. Se fosse uma cebola, a gente tá vendo uma camadinha dessa cebola, né, que aquele ser humano representa. E eu diria que não é nem 20%. E quando a gente olha isso, quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem duas coisas importantes. A primeira é que, de fato, quando a gente entende que aquilo que é mostrado na rede social nem sempre é o que condiz, a gente não está vendo ali o boleto para pagar, a doença que aquela pessoa está passando, ou um familiar, algum problema que ele está vivendo, as desilusões amorosas que ele está vivendo, problemas de relacionamento, problema com os filhos, desafios que ele está passando na vida dele, a gente não vê nada disso. É isso aí. O que a gente vê normalmente? Marcinho? Sorriso no rosto. Vê uma casca ali, né? Tá tudo bem. Claro. Eu tô viajando pro lugar A, B e C e tá tudo certo. Isso é um grande problema que impacta justamente na autenticidade. Porque o que é ser autêntico? O que é ser autêntico?
Autenticidade Seja você. é você seja você. E o que é o ser você? Você está conectado com o que você valoriza, com seus valores, com as suas virtudes. Quem é o Marcinho de verdade em essência? Isso é ser autêntico. Uhum. O que é ser artificial? O que é ser artificial? Ser artificial é você, de uma maneira muito básica aqui, falando, é você se moldar para se adequar uma imagem, algo que você projetou, para atender expectativas externas. Uhum. Isso é ser artificial. Perfeito. Marcinho, por exemplo, ou Roger, desconectado de quem ele é em essência. Uhum. Entende a diferença? Então, o ser autêntico é: estou conectado com as minhas verdades, com as minhas crenças, com os valores, com experiências autênticas de vida. Uhum. Artificial, eu estou olhando na rede social, me comparando, querendo viver uma vida que eu não tenho, querendo mostrar algo que eu não sou, porque eu preciso me adequar, ou me adequar, né, àquela realidade que vai me causar cada vez mais frustração. E dói, né, cara? E dói demais porque quando você é um cai a ficha. esforço, né, cara? É um esforço que não acaba nunca. Que não acaba nunca. Desde que a gente não acaba, desde que a gente não abre os olhos. Exatamente, exatamente. E eu vejo que ainda muitas pessoas tentam fazer o esforço de não serem autênticas. Ser um personagem. Cara, muitas pessoas que eu já vi, falei, cara, eu vejo essa pessoa aqui numa rede social ou gravando um conteúdo, mas na hora do presencial não é a mesma. Às vezes a pessoa tem uma boa desenvoltura em frente à câmera, gravando, mas certamente ela tá num ambiente sozinha, onde ela controlado. Se liberta, controlado, porque se errar, vai lá, edita, exatamente. E o que vai pro ar é só a parte boa, né? Exato. Mas no dia a dia relacional, vamos sair para almoçar, vamos sair para fazer alguma coisa, a pessoa tá travada, não consegue, né? E eu acho que o avanço da tecnologia e das redes sociais está afetando as pessoas no viés comportamento muito, assim, das pessoas não se relacionarem na hora que estão junto das outras, sabe? Eu vejo que a pessoa às vezes se perde ali no ambiente digital e esquece do mundo real que está aqui do lado, né? Aqui no tete a tete. Exato. Né? Eu critico muito, às vezes, algumas pessoas que têm os 10 segundos de fala num Instagram, num Reels, num corte bonito. Eu falei assim, agora eu quero ver falar 2 horas desse tema sem corte, meu Cadê amigo? o lastro daquela pessoa? Cadê o repertório dele? É isso aí. Não tem. Você veio de onde? Quer dizer, o próprio sistema, as próprias redes sociais já meio que forçam a gente a isso, né? Forçam as pessoas no geral a isso, né? Você tem que fazer conteúdo de tantos segundos para poder viralizar, tal. E aí isso, paradoxalmente, vai trazendo ainda mais uma camada de artificialidade. Aí por que é importante ser autêntico, não ser artificial? Cara, porque você precisa ser humano. De novo, a gente bate muito nessa tecla, algo que a gente acredita. A gente precisa ser humano. Quando a gente fala numa entrevista de emprego lá, que você vive muito isso como gerente de RH, na sua empresa, na entrevista, qual é uma das maiores dicas que a gente dá? Cara, seja você e não é à toa. Exatamente. Não crie um personagem, não queira ser algo que você não é. Exatamente. Seja você, porque se você de fato tiver o autoconhecimento suficiente para se conectar com as suas potencialidades, o que você é bom, o que você tem a melhorar também, isso faz parte. Perfeito. Eu me mostro a minha vulnerabilidade, porque você está sendo você. E a chance de você, por exemplo, se realocar no mercado é muito maior, entendeu? E hoje as empresas, elas estão tão focadas em propósito e cultura que o empregado ou o candidato, se ele não tiver ali autêntico, aonde que ele vai se conectar ao propósito e à cultura da empresa? Porque isso ele não vai conseguir. Se ali não for ele vai a todo momento esbarrar em algum valor, em algum comportamento que aquela empresa espera, e ele fala, cara, eu não estou alinhado com isso e eu estou me esforçando para alinhar. E esse esforço gera o quê? Estresse. Total. Estresse. Eu quero ser alguém que eu não sou, mas eu sou isso aqui. Essa distância entre o que eu sou, que eu sei que eu sou, e o que eu quero ser, o que eu acho que a sociedade quer que eu seja, essa distância se chama estresse. Quanto maior essa distância, mais estresse eu tenho. Perfeito. Eu li seu livro, cara. Então já vamos puxar, né? Já vamos puxar. Muito bom, muito bom. Eu li seu livro, poxa. Eu não tô aqui falando estresse sem tá com base. fundamento, Ô, Roger,
E aí, cara, né, você já vem falando o Não Seja Artificial, o título do seu livro, a gente já tá falando aqui espontaneamente, mas eu queria, de fato, então, né, previamente no início da nossa conversa aqui, você já falou um pouco, mas conta aí, né, qual foi o intuito, a ideia, de onde surgiu de você trazer o livro, o título que ficou ótimo, perfeito, Você curtiu? demais. Cara, eu acho que ficou assim, perfeito, né? Então, parabéns pelo título, mas eu queria que você contasse, então, como foi, né, a ideia de fazer, a jornada. Conta pra gente essa história. E o título, ele tem uma exclamação, que é uma chamada, né? Quase que uma convocação, né? Não seja artificial. Uhum. Uma exclamação. Bom, a história do livro, eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Sempre. Sim, sempre pensei, cara, um dia eu vou escrever um livro, sabe? Uhum. Parece até meio clichê, meio piegas isso aqui, mas é verdade. Eu sempre tive um sonho, as pessoas mais próximas de mim sabem disso. Sim. Então eu sempre tive um sonho de escrever um livro. E aí, essa necessidade surgiu de escrever, cara, vou tirar isso do papel, veio muito desse sentido de, à medida que eu estudava mais comportamento humano, que eu via que tinham mais pessoas que principalmente não tinham acesso aos conteúdos que eu falava em palestras, em treinamentos. Eu diria que isso foi o que mais me chamou a atenção. Porque sempre me perguntavam, cara, como é que é a sua palestra? Como é que esse conteúdo aí que você fala? Isso que você fala para as pessoas é muito legal. À medida que esse feedback ia chegando, sabe, naquele, você deve ter vivido isso em algum momento na sua vida, dá um estalo, você fala, cara, eu posso fazer isso de uma maneira melhor. Sim. Talvez seja esse o momento de eu escrever um livro. De eu compilar em poucas páginas ali, um pouquinho disso tudo que eu compartilho às vezes numa empresa, que é um público mais seleto. Eu quero levar isso para mais pessoas. Esse foi meu grande propulsor, digamos assim, o que me levou a tirar essa obra do papel, sabe? Falei, vou escrever esse livro. Boa. E o Não Seja Artificial é um livro muito orientado para isso, né? Hoje em dia a gente vive como diz acho que é bem, desculpa aqui a tradução, tá, do nome, mas é bem Hunshan, eu esqueci o nome do tradutor, mas o nome da capa do livro é Sociedade do Cansaço. A gente vive uma sociedade do cansaço. Então a gente fica cansado com cobranças, cansado com a rotina que engole a gente, tudo, e às vezes falta tempo pra gente respirar. E respirar no sentido prático, direto, e no sentido mais amplo da palavra, sabe? Sim. Respirar, botar o pé no chão e falar, cara, pra onde eu tô indo? Por que eu tô procrastinando isso? Por que eu não tô vendo meu filho crescer? Por que eu não tô me sentindo tão estressado com tudo que eu faço? Como é que eu faço para gerenciar isso? E eu pego toda essa experiência que eu tive, porque eu vivi esses problemas também de ansiedade, gerenciamento de estresse, frustrações e os aprendizados que eu tive ao longo dessa jornada, e eu pego tudo e coloco isso nessa obra. E aí, de uma maneira muito prática, sem ficar com soluções milagrosas e que você vai ficar milionário em tanto tempo, essas coisas que a gente vê muito solta na internet, não. Vou pegar de um jeito prático, numa linguagem direta, colocar nesses papéis aqui o seguinte: estratégias comprovadas com base em ciências, com base na minha experiência de vida, algo que eu vivi de fato, o que eu aprendi, e como você consegue gerenciar o estresse, como você consegue parar de procrastinar, como você consegue ter uma relação mais saudável com a tecnologia. Sim, perfeito. Como você consegue equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Então são dicas práticas, diretas ao ponto de como você fazer isso na sua vida para, de fato, assim, de uma maneira muito geral, ter uma vida melhor, entendeu? É isso, é um livro leve, divertido, você teve a experiência. Rápido, você pode leitura falar. rápida. Você pode falar, eu vou deixar você e falar. E tem perguntas no final de cada capítulo, né? Ainda tem tipo um questionário. Tem para reforçar. Eu lia o capítulo, logo depois vem lá algumas perguntas. Eu falei, pô, tem até arguição no final, hein? Eu quero ver se o cabra leu mesmo. Cara, e na sua fala, é engraçado porque a gente vai lendo muito material, vai estudando, e eu sempre digo assim, qualquer coisa que eu falar, eu não sei se eu li em algum lugar, ou se eu criei um conceito baseado em leituras, e depois do seu livro, e eu trouxe aqui para perguntar para você, a tecnologia ou redes sociais, aproxima ou distancia as pessoas? Boa pergunta. A gente vive hoje um problema de distanciamento. Mas eu não cravo aqui que a tecnologia afasta as pessoas. Eu diria que as pessoas não sabem usar a tecnologia. Nós não sabemos usar. Porque, de fato, hoje eu consigo falar com meu irmão que está no Canadá e o outro que está na França através da tecnologia. Então ela afasta ou distancia nesse contexto? Aproxima. Não é?
Ela Aproxima ou aproxima distancia? ou distancia, isso. Ela Isso. aproxima ou ela distancia nesse contexto? Ela aproxima. Aproxima. Eu jamais conseguiria. Falaria por carta com meu irmão que tá quilômetros de distância. Uhum. Então eu tô usando a tecnologia a meu favor, beleza? Mata a saudade. Mata a saudade. Resolve. Agora, se eu usar rede social 8 horas por dia, tela na minha vida o dia inteiro, se eu fizer isso comigo, eu tô me aproximando ou me distanciando? Distanciando. É isso, Você tá cara. entendendo? Eu acho que tem muito a ver mais com isso, a maneira como a gente utiliza, cara, de novo, assim. É isso A aí. gente tem que ter o controle disso, um controle maior, sabe? Uhum. Eu acho que falta isso, a gente ter o controle sobre isso. Eu posso sim usar a rede social, ninguém tá aqui falando que a gente não deve usar Instagram, nada disso, não é Sim. campanha para não usar a tecnologia. Quando eu falo lá no meu livro, usar de maneira consciente, é você ter mais controle sobre isso, é você ter a consciência de que, peraí, aqui já não é um tempo suficiente, sabe por quê? Pra onde esse tempo todo aqui tá me levando? Sabe? É isso aí. E as pessoas, Marcinho, uma coisa importante, elas não estão se emocionando mais. Por que se emocionar é importante? Por que essa palavra emoção é importante? De novo, quem se emociona é robô, é humano. Humano, cara. Então a gente precisa se emocionar. Quer ver um exemplo prático? Muita gente às vezes chega em casa, filho no colo, numa mão e outra mão aqui no telefone. Ó. Uhum. Uhum. Notificação. Uhum. Eu tô com a minha esposa ou a pessoa tá com o marido e num jantar ali, não tá olho no olho. Não tá ouvindo Não de tá fato. presente. O que você precisa? O que você precisa de mim? Como é que tá a sua vida? E tá ali notificação, e às vezes só falando sobre trabalho, elas não estão ali vivendo o momento presente. E aí, isso afasta. E quando a gente não se emociona, isso acontece? A gente não retém conhecimento, porque a gente lembra de como aquela situação nos fez sentir. Uhum. Isso é emoção. Sim. A gente lembra do que aquela situação fez sentir. A gente não retém conhecimento, a gente não é humano. E aí depois as pessoas falam, pô, eu tô perdendo meus empregos pros robôs. Os robôs vieram pra tomar meus empregos. A inteligência artificial veio pra tomar emprego. E sabe o que eu falo pra essas pessoas? Uhum. Você não quer perder o seu emprego? Então não seja um robô. Exatamente. Você não quer perder seu emprego? Então não haja que nem um robô. É simples assim, entende? É então isso aí. eu responderia assim dessa forma. Assim, eu acho que a tecnologia, não é a tecnologia, é a gente que faz a caca. Não, você falou exatamente esse conceito que eu não sei, cara, se eu li, se eu formei, né, baseado na leitura do livro ou de outros artigos, é justamente isso. A tecnologia, ela aproxima as pessoas, sim, obviamente, mas tem que ter um cuidado para ela não aproximar, te fazer aproximar das pessoas que estão distantes, Sim. e te distanciar das pessoas que estão próximas. Eu gostei disso, eu vou anotar, vou fazer isso no meu novo livro, hein? Cara, eu não sei. Adorei essa frase. Toda vez que eu venho aqui, sai alguma coisa anota, que eu não sei se papel e caneta na mão, anota isso aí, mas é do Marcinho, hein, gente? Ó, já tá patenteado aqui, eu vou registrar aqui, pera aí. Não sei se é autoria ou se é formação de conceito. Legal. Né? Então a tecnologia, ela aproxima as pessoas que estão distantes e te afasta das pessoas que estão próximas. Muito bom. É isso. É o que você falou. Você trabalhou o dia inteiro, estava lá no escritório, enfiado num computador, no seu telefone, vai para casa e não consegue desconectar. E aí chega lá o cachorro, que é o primeiro a chegar na frente. Total, com sempre. Muito amor. Toma a frente. Depois vem as crianças que querem ali o afeto e você ainda tá plugado ali no telefone em coisas que certamente não são imediatas, que podem ser planejadas e organizadas aí para o dia seguinte. Perfeito. Né? Então, as conexões, elas precisam de autenticidade, né? No pessoal, na vida profissional, num projeto, o que estiver acontecendo. E eu fico com muito medo desse avanço da tecnologia quebrar justamente o aspecto relacional das pessoas e principalmente as nossas capacidades de inovar e criatividade. Porque está muito automático. Bom ponto que você levantou, um bom ponto. Né? Tá tudo automático. Às vezes, você fala assim, poxa, tá faltando criatividade aqui. Né? E isso que já veio formatado e modulado em algo que eu já vi em algum lugar. Sim, sabe? Sim. Tem autenticidade. Sim. Tava conversando com um cara de uma agência, ele falou assim, cara, eu precisava aqui de um cara de criação e tal, e só me veio o cara que já é o criador de CapCut, de aplicativo e tal, mas e o desenhista?
né? Que é o que a gente falou lá. Sim, E o que sim, tem o sim. fundamento lá, que sabe as linhas, o caminho a trilhar e tal, sabe, cara? Então, eu fico muito receoso disso, né? De qual é o ponto de equilíbrio de você usar a tecnologia e tudo a seu favor e não deixar de ter uma conexão autêntica, sabe? Do seja você, não seja artificial, né, cara? E é por isso que eu defendo isso muito na obra, né? Não seja artificial, esse uso da tecnologia de uma maneira mais consciente. A gente ser mais protagonista e não tão reativo, né? A gente não ser tão passivo, na verdade, né? A gente não ser tão passivo e não tomar as rédeas da situação. A gente precisa fazer o uso da tecnologia de uma maneira mais consciente. Que aí quando a gente começa a perceber que, opa, peraí, eu tô muito tempo na rede social, eu não tô de uma maneira conectada com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trabalho. Mas se a gente não tem tempo para criar, não é que a gente não tem tempo, a gente não tá usando o nosso tempo de uma maneira consciente para criar. Sabe, que horas a gente... Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Que horas a gente cria? Que horas você imagina que a gente vai criar? Que a gente vai sentar, ter uma ideia? Quando a gente vai fazer isso? Tá tudo que horas avançado. a gente faz isso? Eu não sei, cara. Assim... Quando é esse momento de ócio criativo? É uma provocação aqui entre a gente aqui. Que momento existe hoje na rotina do ócio criativo? Você tá usando smartwatch? Não, hoje não, graças né? a Deus. Eu também não. Eu tirei pra, sabe, ficar livre. Livre. E é aí que eu ia chegar. É uma libertação. Perfeito. Então hoje, ó, olha as nossas conexões aí. Hoje não, hoje é Nós desconexão. estamos... Sabe por que é desconexão? Por que é desconexão? Porque se você tivesse com o seu smartwatch, ele ia estar monitorando seus batimentos cardíacos, ele ia estar te mandando notificação, e eu te perguntar, Marcinho, você tá offline ou tá online? Que horas você tá offline e tá online na tua rotina, no teu dia a dia? Quanto tempo você fica offline e online? Praticamente. E que horas a gente cria? Normalmente a gente cria quando a gente esvazia o copo. Eu já vi até um episódio disso aqui, você brincou com isso? Sim. A gente tem que esvaziar esse copo para poder entrar mais coisa. É isso aí, cara. A gente, às vezes, está indo pro banheiro, cara, levando o celular no banheiro, fazendo necessidade, com o celular na mão. Acho que a única hora que a gente vai ter um tempo assim seria no chuveiro, porque a única hora que a gente não tá levando o celular para fazer nada. No chuveiro. Perfeito. E onde vem as ideias? Onde vem as ideias normalmente? Assim, de uma maneira... A galera, quando as pessoas falam... que vem as Nossa, ideias, eu tava tomando um banho e veio a ideia. Quantos? Quem nunca? Tava no sim. banho e tive uma ideia. Por quê? Porque naquele momento ali, você tá ali, escutando a água do chuveiro. Você tá ali num momento, assim, só você. Então, eu diria como uma metáfora que eu acho que é isso, né? Vamos buscar mais momentos como esse do banho pra se desconectar. Sabe? Aí começa o uso mais consciente do nosso tempo, o famoso pé no chão, o famoso estar no tempo, momento presente. A gente não falava do mindfulness. Sim. Mindfulness não é só sentar e meditar. Não tem a ver só com isso, não necessariamente. Você pode estar cozinhando e estar no mindfulness ali. Perfeito. Momento presente, atividade meditativa. Cada um se conecta e faz o interior Exatamente. Da forma que o meu era andando de bicicleta. Andando de bicicleta, ponto. Você tá ali andando de bicicleta, sentindo o vento bater no seu rosto, vendo o passarinho passando. Você tá ali, ou você tá olhando só pra roda? Você tá de cabeça levantada, olhando a paisagem que você tá olhando, você tá passando? Muita coisa. Pois é, você tá no momento presente. Você tá com o seu filho, olhando o sorriso dele, escutando a vozinha dele que tá mudando a cada dia que passa. Meu filho, cara, vai fazer 2 anos agora amanhã, dia 1. Dia 1 de novembro ele vai fazer 2 aninhos. E parece que, assim, bum! Eu fiz questão, depois é um papo para outro podcast. Sim. Fiz questão de acompanhar cada passo do meu filho. Isso aí. E ainda assim o tempo voou. Cara, você tá ali. Pouco tem um moleque de 15 anos, você fala, quem que é esse? Quem que é esse? Exatamente. O tempo passa muito rápido. E a provocação que eu faço é essa. A gente tá vivendo o momento presente, tá lá no trabalho, tá ouvindo, tá ouvindo, tá sendo ouvido. É isso tudo que faz a gente estar presente, que faz a gente ser autêntico e faz a gente ser humano de fato, entendeu? Perfeito. É o que vai fazer a gente se manter relevante aí num mundo cada vez mais tecnológico, sabe? Cara, excelente. Vamos entrar para dentro das empresas agora? Vamos. Porque veja o quanto o papel da liderança agora tá mais difícil. Muito difícil. Porque o conceito do o mestre sabe tudo acabou. Esquece. Acabou. Esquece. A informação tá aí, tá fácil, tá a segundos de uma teclada aqui no celular. Exatamente. Um número, um indicador que a pessoa apresentar, se não for um indicador de negócio, eu vou falar,
eu li não sei o quê, um número tal, tantos por cento, o cara vai lá e te confirma ali na hora, certo? Sim. Não tem mentira mais no mercado, assim, né? Numa mesa de Exatamente. reuniões e tal. Exatamente. E aí, o papel da liderança vai ficando cada dia mais difícil de liderar essa nova geração muito tecnológica. Muito. Em Minas, principalmente, que são formados de empresas muito tradicionais, ainda eu vejo que eu participo de muitos grupos de RH aqui na cidade, e daí eu vejo que ainda o nível da liderança ali, os CEOs, o nível de gerente, ainda são aquelas pessoas de carreira, né? Uhum. Foi lá um ótimo técnico, foi desenvolvendo, sabe mandar bem ali na gestão de pessoas e pumba, ocupou a cadeira. E daí vem entrando essa turma mais digital, que tem mais informações, que estão plugadas em outras coisas, que talvez não querem ter uma trajetória de carreira igual o cara teve. Né? Nós estamos com um déficit enorme de pessoas que querem ocupar posições de liderança. Sim. Né? Isso está virando um problema. E essa galera nem quer. Não quer. Pesquisas recentes comprovam isso. Essa galera nem quer, porque tem a associação de que ser líder é algo extremamente estressante. Ser líder o cara trabalha demais e eu não quero trabalhar tanto. Tem umas questões assim que precisam ser trabalhadas, mas continua, conclui aí. Não, e daí o que eu quero falar com você, já apaguei aqui nosso roteiro, tá? Não quero mais. Que roteiro, vambora. Como que a liderança, cara, vai trazer essa turma e pescar e falar, cara, vem cá, tem algo bom aqui para que eu possa te oferecer? Como que as empresas precisam agora melhorar as questões de saúde organizacional mesmo? Muito bom. Né? Não tem alguns memes aí em redes sociais do gerente ou líder falou assim, o olho batendo, né, com aquele nível de estresse. Ninguém quer ser meu sucessor, né? Ninguém. Não quero mesmo, não. O cara tá que nem um Munhá ali, a caveira, né? Defiando. Né? Então, não sei se você já imagina como que a gente pode pegar a liderança e falar assim, cara, esse é o pacotinho aqui, ó, de gerar ali o interesse, de ter ali o que a gente chamava de a cenourinha, né, da pessoa, falar assim, não, eu quero correr atrás para alcançar aquilo ali, que não é mais dinheiro, não é o salário que aquela posição paga. Sim, os valores são diferentes. Os valores mudaram. Total. Né? O salário nunca foi o que segurava a pessoa numa empresa e agora muito menos. Né? Então eu acho que, eu queria que a gente falasse aqui, como que a gente pode agora começar a ajudar a liderança na gestão de uma equipe altamente tecnológica. E às vezes o líder não acompanhou isso. Super. Nós estamos com um gap enorme aqui, né? Cara, eu acho que a gente pode ir por vários caminhos assim, mas o primeiro aqui para mim, algo que eu acredito muito. É aquela famosa frase, empresas são feitas de pessoas, não tem como fugir disso. Negócios são feitos de pessoas. Instituições são feitas de pessoas e quem não entende de pessoas está fora do mercado. Então, o primeiro ponto para esse líder colocar na cabeça dele, desde que ele esteja aberto, que aqui não tem receita de bolo, não tem Roger, o Marcinho sabe de tudo, a gente está sugerindo aqui, eu gosto de brincar disso, né? Que a gente aqui só está sugerindo, a gente está sugestões aqui. Quem quiser pegar, pesca, filtra e vai embora, né? Mas a primeira coisa que eu diria para esse líder que está buscando isso é, cara, seja especialista em pessoas. Perfeito. Seja especialista em pessoas. Me explica mais, Roger, ainda está muito abrangente. O que é ser especialista em pessoas? Entenda o que é empatia de fato. Vamos sair do senso comum e vamos entender o que é empatia de fato? Não trate o Marcinho como você gostaria de ser tratado. Trate o Marcinho como ele gostaria de ser tratado. Até porque, do ponto de vista comportamental, existe uma chance de 75% do Marcinho ser diferente de mim. Sim. Concorda? Muito. Se eu falo sobre a ótica lá do DISC, da análise comportamental, eu tenho 4 perfis comportamentais diferentes de seres humanos. Então existe uma chance do Marcinho ser 75% diferente de mim e eu vou ser egoísta a ponto de querer, com aquela cabeça do líder que viu o mundo de uma maneira linear, e a gente não vive um mundo mais linear, a gente vive um mundo exponencial, querer que o Marcinho haja como eu ajo, com os meus valores, com os meus princípios, esquece. Esse líder que não se abrir e querer se tornar especialista em pessoas, um líder que seja empático, que ouça, ele vai estar fadado ao fracasso. Então a primeira dica que eu daria era essa. Esse cara precisa hoje se abrir para o novo, tá com o coração aberto. Cara, entenda, humildade, vamos trabalhar a humildade aqui? Pezinho no chão, vamos descer o step aqui, entender que o mundo mudou, o mundo não é mais linear, o mundo é exponencial,
E a gente precisa entender que onde a gente trabalha, eu tenho pelo menos 5 gerações hoje trabalhando juntas. 5. E o que isso representa, Marcinho? 5 gerações trabalhando juntas. Conflito demais. Demais por quê? Porque essa galera que veio lá, desde os baby boomers, geração X, Y, Z, até geração alfa, que se eu não me engano, com 14 anos a galera já pode ser menor aprendiz. Não tem isso. Sim, não é? Tem uma 14. lei que diz isso. Perfeito. Tá vendo? Então ainda tem um tradicionalista, porque tem senhores hoje que estão trabalhando com 70, 80 anos ali, tem gente trabalhando também. Sim. Cara, então eu diria que tem 6 gerações. É. Pode pesquisar aí, 6 gerações trabalhando hoje juntas. É isso. Então os valores são totalmente diferentes. O que são os valores das crianças? É o que o Marcinho acredita, o que o Roger acredita, o que o cara da geração Z acredita. Então a gente tem de um lado aqui, do público mais antigo, uma estrutura vertical, hierarquia sim, respeita que o mestre sabe mais. Eu faço uma MBA, já tenho uma carreira certinha. Agora tudo mudou. A galera hoje está vindo com mais propósito, senso de propósito. Qual é o impacto na sociedade que o meu trabalho está fazendo? Qual é o impacto na vida das pessoas ao meu redor? Eu quero mais autonomia. Eu não quero estrutura vertical, eu quero estrutura horizontal. Quem está certo, quem está errado, Marcinho? Não tem. Não tem, cara. E aí que reside a beleza da diversidade. Por que tá dizendo tanto, tem que ter diversidade, tem que ter inclusão? Não é só sobre o ponto de vista ético, em que, à medida que a tecnologia avança, eu não posso deixar o ser humano de fora, eu tenho que trazer o ser humano junto. Beleza, diversidade é importante, inclusão é importante pra caramba, mas não é só por isso. Diversidade é matéria-prima de algo que você falou aí. Inovação e criatividade. Diversidade é matéria-prima de inovação e criatividade. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho um ambiente que eu tenho pessoas que pensam diferente de mim, com histórias diferentes, com perfis diferentes. Isso. Porque o cara da hierarquia é importante também. Ele tem muito valor para ensinar. Assim como o cara jovem da geração Z tem muita coisa para ensinar pra gente também. Então tem histórias, perfis diferentes, pessoas com idades diferentes, gerações diferentes. Olha a oportunidade que a gente tem de inovar, de criar. Só que a gente tem que saber o quê? Unir. E como é que você une? Entendendo sobre pessoas. Aí a gente fecha esse raciocínio, entendeu? Exatamente. Diga pro líder, seja especialista em pessoas, meu amigo. Exato. E, cara, quando lá em 2002 eu optei por sair da área de tecnologia, né, tinha formado em ciência da computação, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Adoro tecnologia, mas eu vou ser um usuário avançado. A minha pegada é com pessoas. E aí eu fui para a área de recursos humanos, né? Hoje, onde eu estou, a gente chama a área de gente, cultura e engajamento. E, historicamente, o que todo profissional de RH brigava era pela posição da nossa caixinha na estrutura hierárquica da empresa. Olha isso. Né? Sempre nós estávamos ali como uma área de apoio e tal. Quem é presidente, né? Quem era o presidente das empresas ou diretoria, sempre vinha ali quem teve um histórico no comercial, ou era um engenheiro, era o cara de linha de negócio. E daí, recentemente, no grupo que eu trabalho, o presidente era um cara de recursos humanos. Numa empresa de engenharia metalúrgica, e o presidente é um cara que teve um histórico de recursos humanos. Então, olha que legal, da evolução também do olhar de gestão de negócio. Sim. Obviamente, né, estamos aí há muitos passos para que isso aconteça. Sim. Mas eu estou querendo já pegar da sua fala, né, do entender de gente é o que vai fazer o negócio prosperar. Super, né? Super. Porque a gente sempre falou que as pessoas é ali o combustível de qualquer empresa. Eu criei um curso, já vou fazer até o meu jabá aqui, que eu chamo lá dos 4 P's do growth empresarial, de um crescimento empresarial. Pessoas têm um papel muito importante, mas antes de chegar lá, é muito importante que você tenha qual que é o seu propósito muito bem definido. Essa empresa, ela produz o quê? O que é o produto? Qual que é o impacto daquele produto na sociedade? A formação de preço, ela tem um valor agregado porque é um produto bom ou está na média do mercado? E aí você traz as pessoas certas porque entende tudo isso do para trás, né? Não é mais o Brasil de antigamente, aonde todo mundo estava desempregado, eu tenho um emprego aqui, você vem e presta sua mão de obra, né? Não é assim mais.
é o inverso, é a pessoa que está demitindo a empresa, não é a empresa que demite as pessoas. Isso é uma boa perspectiva. Isso é interessante demais. Virou exatamente. O jogo. Faz sentido. Jornal Nacional, você que foi global por muito tempo, não fala mais de taxa de desemprego no país. Lembra? Era a primeira chamada dos jornais, era a taxa de desemprego do país é pumba por cento. Sim. Não fala isso mais. Porque hoje tem emprego de tudo quanto é jeito, trabalho de tudo quanto é jeito. Né? Então, as pessoas viraram de fato um carro-chefe e a liderança precisa estar com um olhar bem atento nessa pegada, né, cara? Né? Então, acho que nós temos muita coisa para falar. Muito, não, isso aqui é papo para mais de metro. Isso aqui... né? mas, de fato, a liderança precisa de ter agora um banho de perfil, de comportamento, de quais são as atitudes que eles precisam tomar e ter para guiar aí esse novo público e essa quantidade de gerações que às vezes ele está ali fazendo gestão. Uma coisa muito interessante que você falou quando fala em guiar, né? Eu acho que o que está tirando o sono da maioria dos líderes, se a gente pudesse botar no ranking top 3 ali, é o medo, e isso é para todos, para a grande maioria das pessoas que a gente falando de líder. Medo de se tornar irrelevante. É isso. É o famoso fear of missing out. Eu tenho medo de ficar para trás. Uhum. As pessoas têm medo de se tornarem irrelevantes. Porque tá tudo mudando muito rápido. E aí entra aquilo que você falou. Poxa, antigamente o cara achava que era tudo ali certinho. Tinha uma carreira de 20, 30, 40 anos, tudo certinho. E hoje não é assim. O mundo é exponencial, cara. Tá tudo mudando numa velocidade absurda. Tudo acontecendo em real time. Tudo mudando. Economia mudando, tudo mudando em tempo muito recorde, assim. E aí isso causa essa sensação de ansiedade da gente. Olha a importância, de novo, a gente acaba que, você vê, né? A gente vai e acaba pro mesmo ponto. A gente tem que ter consciência do que tá rolando, cara. Se a gente não tiver consciência, pé no chão, ter consciência pro que tá acontecendo, entender sobre pessoas, acabou. Muito se fala, por exemplo, em objetivos. Nossa, a gente tem objetivos, estratégia, mas a galera às vezes nem sabe o que é estratégia, cara. Isso é impressionante. Faz esse exercício, pega um ou outro assim, pergunta assim de supetão, conversa de coisa. O que é estratégia pra você? Perfeito. E o cara, estratégia, ele vai falar, não, ele vai falar sobre conteudista, ele vai falar A, B, C, D, tá, mas estratégia. Aí o cara começa falando sobre plano de ação e mistura as coisas. Estratégia, não, é um plano de ação de fazer acontecer, fazer resultado. Não, pera. Primeira pergunta, meu amigo, pra onde você quer ir? Não tem. Pra onde você quer ir? Qual o seu objetivo? Ponto de partida. Você tá entendendo? Isso não é só pra empresa, pelo mundo, porque a maneira como a gente mostra algo, a gente mostra todas as outras. Então eu não sou um Roger fora do trabalho uma coisa e o Roger na empresa outra. Pra tudo na vida a gente precisa ter objetivo. Então, qual é o teu objetivo, cara? Qual é o objetivo da tua empresa? Beleza? É um ponto. O líder, qual é o teu objetivo? O que você pensa daqui a 5 anos? Daqui a 2 anos? Plano de curto, médio e longo prazo? Beleza, falamos de objetivo, então vamos falar de recurso. Como é que tá seu tempo? Sua grana para investir nisso? Porque a gente fala de tempo e grana que são os principais, né? Sim. Aí que a gente cai no plano de ação. E aí dentro disso tudo que a gente está falando, vamos para outro papo. Cultura. Qual é a cultura que eu quero no meu time? Qual é a cultura? Qual é a cultura que eu quero no meu time? Então, líder, você entende sobre pessoas? A gente tá anotando aí o checklist? A gente tá anotando aí, líder. Anota aproveita, tem papel e caneta na mão, anota aí. Líder, você precisa entender sobre pessoas. Quer falar de estratégia? Primeiro, começa pelo objetivo. Pra onde você quer ir? Tá? Falou sobre objetivo? Cultura. Você quer que o teu time jogue com você? Você quer que o teu time jogue com você? Cultura. Ou jeito de ser? Vamos falar de jeito de ser, que fica mais didático? Jeito de ser. Perfeito. Jeito de ser. Cultura. Aí a gente entra em valores, em crenças. O valor precisa estar igual ao valor dos colaboradores? Impossível. Não. Mas tem que estar no mínimo alinhado pra gente chegar em algum lugar, né? Roger, cara, quando o papo é bom, rende, hein? Vamos ter que marcar outro. Vamos ter que marcar outro. Da parte porque desse recado da liderança que você acabou de deixar, cara, uma coisa que o líder vai ter que largar de lado é o egocêntrico que a cadeira de CEO deixa pro cara, né? Exatamente. Meu amigo, vamos aí para os agradecimentos finais, pra gente não estourar aqui o nosso tempo, infelizmente. Por favor, passou que eu nem vi, o papo foi tão bom que eu nem vi, mas assim...
vai ter os seus contatos aqui na nossa edição, né? Eu quero muito agradecer. Uma coisa que lá no início você falou e eu não queria deixar de falar, as pessoas não podem ser frias ou mornas, tem que ser quente. Então aqui, Perfeito. eu quero te agradecer muito por hoje. Eu tô gostando muito do nosso relacionamento de trabalho, amizade profissional. Vamos fazer muita coisa legal aí, cara. A recíproca é verdadeira. Agradeço muito a oportunidade de estar com você aqui, essa oportunidade da gente trocar ideias e atingir pessoas é sempre um aprendizado, né? Eu tô aqui aprendendo com você, tô ouvindo, já tô criando um repertório, você também, e isso é muito legal. E que a gente consiga impactar muita gente com esse papo gostoso aqui, importante e relevante para muita gente. Então, não seja artificial. Isso aí. Por uma vida mais autêntica. E o coragem para reinventar-se tá e aqui. tenha coragem. Pô, Marcinho, Tá obrigado, aí meu um amigo. livro pra Muito você. obrigado. Vou até levantar aqui. É. Coragem para se reinventar. Por quê? Por que coragem para se reinventar? Primeiro passo. O que é coragem? O que é coragem? Cara, Coragem é colocar o medo para andar. Colocar o medo para andar. isso aí. Medo é coragem em movimento, né? Coragem, na verdade, é o medo em movimento. Coragem é medo em movimento. Boa. Eu vou comendo, mas eu vou. Isso aqui, ó. Coragem para se reinventar. Boa, meu Tem amigo. que ter muita coragem. Muito obrigado, Muito cara. obrigado. Vou escrever a dedicatória aí para você já. Ah, amém. Poxa, Marcinho, É. muito obrigado. Eu te agradeço demais pelo presente. Muito Excelente obrigado. demais, cara. Muito Obrigado. obrigado. Valeu demais. Turma, muito obrigado por mais esse podcast e que ele avance aí Brasil afora, né, Roger? Nós Amém. vamos falar muita coisa Amém. ainda, cara. Amém. Valeu demais. Obrigado.